Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 9 de junho, celebramos o 10º domingo do tempo comum. Que encontremos no Senhor toda a graça e redenção. No evangelho desse domingo, nosso Senhor volta para casa e recebe a visita de fariseus que declaram que Jesus não está agindo em nome de Deus. No que o Senhor afirma que quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Também a família de Jesus vai atrás dele, pois nosso Senhor estava cercado por uma enorme multidão. Sendo nesse momento que ele declara que sua família é todo aquele que faz a vontade do Pai do céu. Se você almeja buscar fazer a vontade de Deus na sua vida, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar chamando um coração desejoso para perto do Senhor. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o Evangelho de São Marcos que nós ouvimos hoje, ele começa com um retrato da incompreensão. O evangelista diz para a gente que Jesus possivelmente estava em Nazaré, porque a informação que ele nos dá é: ele voltou para casa. E uma multidão já buscava Jesus. São Marcos diz que os parentes de Jesus queriam retê-lo, porque tinham a impressão de que ele estava exagerando na dose.
não tinha tempo nem para comer. Então imaginaram, ele deve estar precisando que alguém coloque um freio nele. Espera aí, Jesus. Eles sequer entendiam que Jesus sabia que o seu tempo sobre essa terra era precioso e não podia ser desperdiçado de forma alguma, ao ponto de um dia, lá adiante, Jesus dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Mas a sua parentela ainda não o conseguia compreender. Eles queriam cuidar dele. São Marcos diz, queriam agarrá-lo, porque achavam que ele estava demais. É uma forma de cuidar, mas é o cuidado de quem não entende o outro. Isso pode acontecer também com a gente, né? A gente pode querer cuidar das pessoas que a gente ama, sem entendê-las muito bem. E quando a gente tenta fazer isso, a gente corre o risco de exagerar na dose do cuidado. Depois São Marcos diz, vieram também alguns doutores da lei, alguns fariseus, e vendo que Jesus expulsava os demônios, porque Jesus estava cumprindo a promessa que o Pai Celestial havia feito no paraíso, quando o homem foi tentado e caiu por tentação da serpente maligna. A descendência da mulher vai esmagar tua cabeça. Jesus veio para cumprir essa promessa. Jesus estava cumprindo a promessa, mas os doutores da lei, vendo ele expulsar demônios, não acreditavam que fosse pelo poder de Deus. E começaram a dizer para as pessoas o seguinte: ele expulsa demônios porque ele próprio tem conchavo com os demônios. Jesus então se aproxima deles e diz: escutem, o diabo é mau, mas não é burro, né? Ele não pode lutar contra si próprio. Se um reino se divide, ele desmorona. Se uma família se divide, ela desmorona. Como Satanás pode lutar contra si próprio? Vocês não entendem. Mas na verdade, eles não queriam entender. E Jesus então diz para eles: vocês serão assim culpados de um pecado eterno, porque vocês estão rejeitando a obra que o Espírito Santo está fazendo e quer fazer também em vocês. O que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado que tem consequências eternas, é o fechamento do coração. Parece que aqueles homens, eles tinham decidido não acreditar. Fizesse Jesus o que fizesse, eles tinham decidido não acreditar. Falasse Jesus o que falasse, aqui dentro, no coração deles, a sentença já tinha sido dada: ele não é o Messias. Pois Jesus diz: quando você endurece o seu coração, ao ponto de rejeitar o que o Espírito Santo está mostrando a você, ao ponto de decidir não mudar, eu decido não acreditar, quando você chega ao ponto de chamar de mal o que é bom, e às vezes de bom o que é mal, é sinal de que você está cristalizado no pecado. Isso tem consequências eternas. Irmãos, como a gente deve vigiar para que o nosso coração não se endureça e a gente acabe decidindo aqui dentro não acreditar. Sabe, a maioria das pessoas que dizem que não são crentes, que não creem que exista Deus, na verdade, elas não creem, não porque estão convencidas disso. Estudaram tanto, pensaram tanto, que chegaram ao ponto de não acreditar. Normalmente, as pessoas primeiro decidem não acreditar e depois encontram motivos para isso. E o coração se cristaliza longe de Deus. E o coração trancado com a chave por dentro se torna impermeável
ao trabalho do Espírito Santo, esse pecado tem consequências eternas. Nosso Deus é um cavalheiro, Ele nunca entra com o pé na porta. E se a porta fica fechada do lado de dentro, Ele respeita a liberdade que Ele nos deu como um grande presente, para que nós pudéssemos usá-la para escolher sempre o melhor, escolher a Ele. Se nós a usamos para escolher o pior, escolher ficar longe dEle, Ele respeita a gente, Ele nos leva muito a sério. Mas o nosso coração se torna impermeável a Deus, se torna refratário para Deus. A gente precisa vigiar aqui dentro para que isso não aconteça. É possível que isso não aconteça nunca de um dia para o outro, mas a gente vai se acostumando a não crer. A gente de repente vai imaginando que, porque as coisas não são do jeito que deveriam ser para a gente, então eu não creio. E quando a gente menos espera, o coração se endureceu. Vigie o seu coração, certo? Não deixe ele se tornar impermeável para Deus. Depois, no finalzinho do Evangelho, São Marcos ainda apresenta para a gente mais um momento do tempo que Jesus passou lá em Nazaré, mas dessa vez com uma palavra que é uma palavra de ânimo para nós. São Marcos diz que Jesus estava numa casa ensinando, e havia tanta gente querendo aprender com Jesus, que a casa tinha se tornado lotada, não dava para entrar ninguém, não dava para sair ninguém. Então de repente alguém chega com um recado para Jesus: Jesus, sua mãe, seus parentes estão lá fora querendo ver você. E Jesus aproveita esse momento para alargar a sua família, e para mostrar para a gente o que de verdade amarra o coração da gente ao coração dele. Jesus diz para quem foi dar o recado: você sabe quem é a minha família? Você sabe quem são meus irmãos, minha mãe? Olha, está vendo esse pessoal aqui em volta? Essa gente veio para ouvir, e para aprender, e para conhecer a vontade de Deus. Essas pessoas vieram para escutar e entender o que Deus quer para elas. Pois então, essas pessoas aqui são também a minha família. A minha família são aqueles que buscam conhecer a vontade de Deus e dizem sim para ela e obedecem ao chamado do Pai. Irmãos, Jesus estava alargando a família dele, porque de fato a família de Jesus hoje são todos aqueles que no mundo inteiro, apesar de todas as diferenças entre si, buscam ser parecidos com ele nessa coisa, nisso só: entender o que o Pai deseja de nós e fazer isso. Há uns anos atrás eu ouvi um pregador dizer uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse assim: igreja, a família de Jesus, não é um lugar onde as pessoas têm que aprender a se parecer umas com as outras, todo mundo pensando igual, todo mundo falando igual, todo mundo se mexendo igual. Igreja é um lugar onde todos, cada um com as suas diferenças dos demais, mas todos estão aprendendo a se parecer com Jesus. Numa família natural, as pessoas se parecem pelos traços físicos, por algumas coisas genéticas, né? Normalmente numa mesma família a gente tem pontos a favor comuns e pontos contra comuns, né? Você deve ter alguma coisinha aí que dói, mas que já doía na sua mãe, na sua avó, né? A gente recebe essas heranças também. Agora, na família de Jesus, o que nos torna parecidos com Ele é que cada um de nós, no lugar onde Deus o colocou, do jeito que Deus o fez, todos nós estamos buscando conhecer o que o Pai deseja de nós, conhecer o que agrada o coração do Pai
e viver isso. Essa é a característica da família de Jesus. Nessa família, Nossa Senhora é a mais parecida com o seu filho. É o contrário, né? O filho parece com a mãe em algumas coisas, mas nesse ponto é a mãe quem parece com o filho. Nossa Senhora, em tudo, quis só uma coisa: faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. Em tudo, Nossa Senhora buscou aquilo que Jesus buscava. E Jesus diz nessa passagem que nós falamos agora, que isso é um laço mais forte que os próprios laços de sangue. O que você encontrava no coração de Maria era exatamente o que você encontrava no coração de Jesus. O desejo absoluto de ser aquilo que o Pai desejava. Esse laço, Jesus diz, é mais forte do que qualquer outro laço. O desejo de fazer a vontade de Deus, isso é que nos mantém unidos a Jesus. Irmãos, a união mais forte que existe entre duas pessoas é a união de vontades, quando duas pessoas querem a mesma coisa. O que faz com que um casal se mantenha unido, não é só que um goste do outro, mas que os dois consigam olhar para frente e fazer o mesmo caminho juntos, porque estão mirando as mesmas coisas. Se isso não acontece, um até pode gostar do outro, mas não vão conseguir se relacionar. A união mais forte entre duas pessoas é a união de vontades, quando duas pessoas buscam a mesma coisa, pois esse é o laço mais forte entre nós e Jesus. O resto todo podem nos tirar, mas enquanto isso for o desejo do nosso coração, dizer sim para o Pai, fazer a vontade do Pai, onde a gente estiver, a gente vai estar unido a Ele. A gente pode estar num lugar em que não tem nada nas mãos, tiraram tudo. Se você está desejoso de dizer sim para o seu Pai naquele lugar, você está unido a Jesus. Agora, para que a gente possa fazer a vontade do Pai, algumas coisas podem nos ajudar a estar abertos para isso, disponíveis para isso. Queria chamar a sua atenção para algumas coisas que vale a pena que a gente dê uma olhadinha. Em primeiro lugar, na segunda leitura de hoje, se eu não me engano, é um trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, é isso? Que bom, então é isso. São Paulo, no meio do trechinho que a gente ouviu hoje, diz assim: não desanimamos. Primeira coisa, hein? Não desanimamos. Tem dias que a gente está aí para vamos embora, vamos em frente, puxa os outros. Tem dias que você está aí, nem que seja para ser a banda do Titanic, mas tem que tocar até o fim. Você sabe como é que funcionou lá a orquestra do Titanic, né? O navio afundando e os caras tocando. Pagaram a gente para tocar, né? Começaram a tocar hinos de igreja, para o pessoal ir morrendo, se arrependendo e indo para o céu. Sabiam disso? Deus abençoe. E tinha um padre dando absolvição para todo mundo que estava em... gente, tu está no Titanic, o Titanic está afundando, o que você vai fazer? Ou toca na banda, ou se você for padre, dá absolvição. A outra opção é você... Olha, tem dias que parece que a vida da gente é um Titanic, né? Afundando, né? A gente olha ao redor, a casa da gente é o Titanic afundando. O Brasil é o Titanic afundando, né? O planeta Terra é o Titanic afundando. Você escolhe, né? Se você leva Paulo a sério, não desanimamos. Então, nem que seja tocar na banda, eu vou tocar, para o pessoal lembrar que tem que buscar a Deus, né? Não desanimamos. Não, misericórdia, né? Não desanimamos. E aí Paulo diz assim: se o nosso homem exterior se desconjunta, a gente sabe que é assim mesmo que funciona, o homem interior se renova de dia para dia.
Irmãos, com relação ao desconjuntar-se do homem exterior, a gente pode fazer pouca coisa. Cuide da sua saúde. Sem paranoias, cuide da sua saúde. Agora, com relação ao homem interior, a gente pode fazer muita coisa. Paulo diz que ele tem que se renovar de dia para dia. Você se renova de dia para dia? Ou você acumula coisas que encarquilham você de dia para dia? Senhor, me ajuda a cada dia me renovar. Renovar o meu jeito de lidar com a minha família, renovar a maneira de pensar o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Me ajuda a renovar os meus sentimentos para com o Senhor, a minha entrega ao Senhor. Você está se renovando? Irmãos, tem coisas que é a gente que tem que fazer. Sabe, há muitas pessoas terceirizando coisas que não dá para terceirizar. Ninguém pode fazer o que cabe só a gente. Renovar o homem interior, isso é uma tarefa nossa. Busque a Deus. O Titanic está afundando, canta alguma coisa, né? Lembra do louvor que você cantou aqui na igreja? Canta para começar o seu dia, ao invés de começar o dia lamentando, sei lá. O nosso homem interior se renova de dia a dia. As coisas de Deus não se gastam, as coisas de Deus amadurecem. Não quer dizer que com 30, 40, 50, 60, 70 anos, você vai ter a mesma cabeça e o mesmo coração de quando tinha 20. Se tiver, mau sinal. Né? Mau sinal. Mau sinal. O pessoal que fala, eu tenho 60, mas eu tenho cabeça de jovem, eu penso logo, que tristeza, né? Porque a única coisa que eu não quero de jovem é a cabeça. Eu queria os joelhos, eu queria um monte de coisas, né? Que depois dos 40 você vai vendo que não é que fica ruim mesmo, né? Agora, a cabeça eu não queria não. Dizer que o nosso homem interior se renova, não significa que todo dia a gente vai ter pique de garotada, mas significa que a gente está amadurecendo de tal maneira que mesmo as limitações que a vida nos vai trazendo, não são impedimento para que a gente viva com leveza, com esperança, com confiança em Deus, sempre descobrindo, aprendendo algo novo com o Senhor. Isso é coisa legal. Se você tem uma cabeça e um coração dispostos a aprender a cada dia, seu homem interior se renova sempre. Porque, irmãos, Deus nos ensina todo o tempo, e através de tanta coisa, e nos surpreende através de tanta coisa. Não desanimamos porque o nosso homem interior se renova. E aí Paulo diz, olha, essa tribulação momentânea, passageira que a gente está vivendo, ela faz parte de um caminho que vai nos dar uma glória eterna. Quando a gente está passando por uma tribulação, a gente normalmente esquece que ela é momentânea. A gente tem a impressão de que ela é para sempre. Paulo diz, não, a tribulação é momentânea, mas o que você aprende com Deus nela, o que você faz de caminho com Deus no meio da sua tribulação, isso vai gerar para você uma glória eterna. Não tenha pressa de passar pela tribulação, porque às vezes a gente quer se livrar das coisas a qualquer custo, e nem sempre dá. Mas lembre, quando você estiver numa tribulação, ela é momentânea, ela não dura para sempre. O que você vive com Deus até na hora da sua tribulação, isso vai durar para sempre. Acredite que também na tribulação, você está vivendo a sua história com Deus. Você pode aprender com Ele, Ele pode chegar um pouco mais fundo na sua alma, você pode viver uma entrega maior a Ele, talvez a sua rendição a Deus seja maior na tribulação, pois isso não vai se perder, isso fica gravado na sua vida para a eternidade. Aposte nisso e não esqueça que a tribulação é momentânea. E aí Paulo diz, porque nós miramos as coisas que não se veem,
essas são para sempre. Aí na tradução que foi colocada, eu acho que está escrito que nós voltamos os nossos olhos para as coisas que não se veem. Tá, como é que eu faço para voltar os olhos para algo que não se vê? Agora, eu posso mirar em algo que não se vê. Tem alguns exames de vista que a gente faz, que o médico diz, olha, mira no infinito. Não tem um negócio desse? Mira, eu estou vendo o infinito. Não, mas eu estou mirando nele. Eu sei que é lá. São Paulo está dizendo, pois então, nós miramos nas coisas que não se veem. Essas duram para sempre. As que se veem, nós as vemos passando pelo nosso caminho, mas não nos detemos nelas. A pergunta que eu acho que Paulo gostaria de fazer para a gente, no finalzinho dessa segunda leitura é, você tem mirado em quê? Você tem mirado em quê? Quando você levanta de manhã, quando você tem que engatar a primeira e começar o dia, quando você tem que se envolver numa coisa nova, ou numa decisão, ou numa tarefa nova, você está mirando em quê? Se você mira só naquilo que se vê, essas coisas não vão ser bastante para te encorajar, se essa jornada tiver tribulações, e certamente vai ter. Irmãos, quando a gente está mirando o que não se vê, na jornada tem tribulações, mas a gente prossegue. Quando a gente mira na vontade de Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? A gente tem tribulações no caminho, mas a gente tem motivação para suportar e superar tudo isso. Se a gente mira só naquilo que se vê, uma recompensa financeira, a aprovação de um determinado grupo de pessoas, as nossas histórias cheias de carências, se a gente só mira nisso, a gente não tem motivação para ir até o fim. A gente se perde nas coisas. Você está mirando em quê? Você está mirando em quê? É interessante porque na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, pecado, a palavra pecado, em grego é uma palavra que no fundo significa, sabe o quê? Errar o alvo. Errar o alvo, errar a mira. Quando a gente perde a mira nas coisas que são de Deus, no que nos leva para Deus, no que vem de Deus para nós, a gente erra o alvo. E a gente pode acabar machucando pessoas, a gente pode acabar se machucando. Mire naquilo que vale a pena, que dura para sempre, na vontade de Deus, o que Deus pede de você, cada dia, no lugar onde Ele colocou você. A última coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, para quem sabe ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a cada dia a vontade do Senhor e cumpri-la, está na oração da missa de hoje, que se não me engano está no número 5 da folhinha que vocês têm. Faz assim, guarda a oração no coração e deixa a folhinha no final da missa, tá? Porque senão faz falta para quem vem de noite. O pessoal está levando a folhinha, os jovens sem folhinha, com folhinha eles já ficam, né? Sem folhinha então nem se fala. Mas no número 5 da missa, está a oração de coleta da missa, a oração que a gente faz no início da missa. Vê se não diz mais ou menos assim: Senhor, dai-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Irmãos, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, primeiro a gente tem que aprender a se alinhar com a vontade de Deus. E para eu me alinhar com a vontade de Deus, eu tenho que pensar do jeito de Deus. Por isso eu acho que valia a pena a nossa oração essa semana ser mais ou menos essa aí, ó. Senhor, me ajuda a pensar certo, pensar do jeito certo e pensar o que é certo. Tudo que a gente faz, de alguma maneira antes a gente pensa, ainda que não tenha pensado bastante, mas pensa. Para que eu possa obedecer à vontade de Deus, eu tenho que vigiar a minha mente e o meu coração, para que eu seja aberto a compreender, a reconhecer a vontade de Deus.
Eu tenho que alimentar a minha mente e o meu coração com coisas que vêm de Deus e que me levam para Deus. Pensamentos que me alinham com o modo de Deus pensar. É preciso que eu pense e repense aquilo que me leva para Deus. E é preciso que eu rejeite e descarte pensamentos que, se eu alimentar dentro de mim, vão me levar para longe do Senhor. Irmãos, a cuca é nossa, e quem tem que tentar organizá-la um pouquinho é a gente. Ah, não, porque eu pensei. Sim, você pensou, o primeiro pensamento foi esse. O que você fez com ele depois? Você alimentou? Você voltou nele? Você esticou esse pensamento? Você abriu ele mais ainda, imaginando outras coisas? Como é que você pode se permitir deixar que tanta coisa se aninhe na sua mente sem reagir? Se a cuca é nossa, a gente tem a capacidade de, em algum momento, dizer para, volta a mente para outra coisa, que de fato vale a pena. Irmãos, tem um grande campo de batalha aqui e aqui. Se a gente não percebe que a gente está batalhando aqui e aqui, para se manter alinhado com Deus, para ser capaz de realizar a sua vontade, a gente vai transferir o campo de batalha para outras coisas. Ou a gente vai achar que a nossa casa é um campo de batalha, e aí a gente vai viver brigando. Ou a gente vai achar que o nosso campo de batalha é o nosso lugar de trabalho, e como a gente passa horas e horas e horas do dia no lugar de trabalho, eita ferro, vai ser um cansaço a mais. Ou a gente acha que esse lugar de batalha é alguma outra coisa. Mas quando a gente não entendeu ainda que, no fundo, as grandes batalhas que a gente trava são aqui e aqui. Senhor, me ajuda a pensar o que é certo e pensar do jeito certo. Senhor, me ajuda a não me deter de maneira excessiva em coisas que de fato não são importantes, em coisas que têm que passar, eu tenho que deixá-las passar. Quanta coisa não passa porque a gente não deixa. Aconteceu de manhã, 3 horas da tarde, a gente ainda está com aquilo atormentando a mente da gente. Senhor, me ajuda a deter a minha mente naquilo que de verdade me faz bem, porque me aproxima do Senhor. Engraçado, né? A gente às vezes passa por uma situação complicada de manhã, 5 horas da tarde ainda está lembrando daquilo. Se hoje, 5 horas da tarde, eu perguntar o que você ouviu na missa, está arriscado ainda ouvir, foi legal, né? Sim, mas o que foi? Não, foi legal. O que eu faço contigo? Né? Irmãos, a gente está detendo a nossa mente sobre o quê? A gente está esticando na nossa mente que tipo de coisa? Há pessoas que conseguem fazer uma verdadeira novela mexicana na cabeça, e é dramática, o negócio, eu sempre imagino as piores coisas acontecendo. Como é que é isso? Senhor, me ajuda a pensar o que é certo e do jeito certo, me ajuda a pensar o que é certo. Isso significa que eu não vou ficar remoendo pensamentos de crítica, de condenação aos outros. Me ajuda a pensar do jeito certo. Significa que eu não vou permitir que a minha mente veja tudo com uma lente de pessimismo, de negativismo. Quando a gente está muito chateado, muito cansado, a tendência da gente achar que está tudo ruim. Está tudo ruim. Senhor, me ajuda a pensar do jeito certo, para que eu perceba o que o Senhor quer de mim nesse momento. Voltando para o Titanic, né? Já imaginou se o pessoal da banda pensasse, está afundando mesmo, acabou? Não está afundando, mas a gente tem um trabalho, a gente pode consolar essas pessoas, a gente pode deixar no coração delas uma lembrança de Deus. Rapaz, numa situação que podia desesperar qualquer um, desanimar qualquer um, não é que aqueles homens fizeram algo por aquelas pessoas? Como é que eu estou reagindo às coisas? Como é que eu estou permitindo que a minha mente reaja? Talvez, irmãos, a primeira reação seja impulsiva e não seja boa, mas a segunda pode ser melhor.
O negócio é a gente lembrar que tem uma batalha acontecendo aqui dentro. E a gente só vai vencer essa batalha, a gente só vai ser capaz de responder com um sim para o que Deus está pedindo da gente, se a gente não permitir que a nossa mente seja arrastada por aquilo que passa, por aquilo que é desse mundo e que já está passando. Se você mira nas coisas do alto, nas coisas de Deus, você pode fazer a diferença até numa situação em que a maioria das pessoas já não enxerga nenhuma esperança. Você está mirando mais alto, você tem uma esperança para dar ainda. Hoje o chamado de Jesus para a gente se pareçam comigo, afinal nós somos da mesma família. Agora se pareçam comigo, buscando compreender e dizer sim ao que o meu Pai tem pedido de vocês. Para que isso aconteça, que a gente sacuda o desânimo, que a gente se renove hoje. Hoje é dia de renovar o homem interior. Que a gente lembre que a tribulação é momentânea, porque o diabo quer que a gente pense que ela vai durar para sempre. Que a gente lembre que a gente tem que mirar nas coisas que vêm de Deus e que nos levam para Deus. Não erre a pontaria, não erre a mira. E que essa semana, para que isso tudo aconteça, você possa lembrar dessa oração. Senhor, me inspira, me ajuda, para que eu pense certo, para que eu pense as coisas certas, aquilo que vai ser alimento para minha mente, estar alinhada com a sua, e para que eu creia que a vontade do Senhor vale a pena, também quando é exigente.